Tá ok aqui, professor, tá aparecendo. Tá. Bem, pessoal, boa tarde a todos. Vamos dar nosso andamento. A gente vai falar sobre princípio da administração pública, né? Esse princípio da administração pública ele está no artigo 37 da Constituição. Então, a gente vai falar um pouco sobre esses princípios. Os princípios, no próprio, eu estava vendo aqui no conteúdo programático, ele fala princípios, né, da administração pública, a gente vai abarcar aí os principais. Claro que também tem uns mais específicos, né, que envolvem licitação, mas a gente vai falar os principais aqui, esses que são fundamentais, que realmente que a probabilidade é muito grande de cair, né? Então vamos lá. Um é sobre a diferença em regras e princípios, né? Em regra, em termos conceituais, traduz um comando vocacional de incidir uma situação fática, ou seja, um fato relativo bem determinado e a gerar no mundo do direito consequências bem definidas. Então, regras é o quê? É a lei, norma. De certa forma, a norma ele é um comando na qual ele disciplina, né, fatos. Tá? Bem, tanto as regras quanto os princípios são normas jurídicas. Né? Alguns princípios eles não estão explícitos na Constituição ou na norma propriamente dita, mas eles estão ali de uma forma implícita. Eles existem. Tá? Então, isso é importante. Existem os explícitos, ou seja, que estão lá na norma, na lei, na Constituição, e aqueles que estão implícitos, mas, de certa forma, eles existem, eles têm forças de disciplinar a nossa vida, né, no cotidiano, e disciplinar as instituições. Tá? Então, elas gozam de força. Bem, princípios aqui. Os princípios não são meras recomendações, mas sim normas jurídicas, né? De observância obrigatória, tá? Importante isso daí. Ele é obrigatório a seguir, a cumprir. Tanto os cidadãos como também a administração pública, né? Ela tem que cumprir alguns princípios. Caso haja desrespeito, poderá acarretar nulidade do ato administrativo ou responsabilidade disciplinar do agente público, tá? Então, o ato, o princípio, ele, se não for respeitado, ele pode sim acarretar nulidade. Né? Então, importante isso daí. E o responsável que causou o desrespeito do princípio, ele é responsável e pode responder um processo aí disciplinar ou mesmo tá, uma probidade administrativa, tá? Mas é importante mostrar a obrigatoriedade do princípio, que tem que cumprir. Bem, como eu falei, o princípio da administração pública está no artigo 37. O que diz o artigo 37 da Constituição? A administração pública direta. O que é a administração pública direta? União, estados. Deixa eu ver aqui. Só a minha câmera, tem que ligar, desculpa. Só ligar minha câmera aqui. Tá? Voltando aqui. Ok. Vou desligar a minha câmera. Tá ligada a câmera ainda? Professor, a sua apresentação saiu. Saiu? Saiu. Deixa eu olhar aqui. A câmera tá ligada, né? Tá ligada a câmera. Deixa eu voltar aqui. Voltou? Voltou, professor. Tá. Vamos lá. Como eu falei para vocês, o princípio da administração pública, os princípios estão aqui, os mais importantes. Não falo que o mais importante, mas os principais estão aqui no artigo 37 da Constituição. Bem, a administração pública direta, o que é a administração pública direta? União, Estados, Distrito Federal e os municípios. Né? Ou melhor dizendo, desculpa, a administração direta
os ministérios, né? Então, o comando ali próximo ali da presidência da República, os secretários, né? A administração indireta já é as fundações públicas, as autarquias federais, estaduais, municipais, né? As empresas públicas e a sociedade de economia mista. Então, é a administração indireta. Então, a administração direta são os ministérios, as secretarias estaduais, secretarias municipais. E a administração indireta é isso que eu falei, né? A autarquia, as empresas públicas, a sociedade de economia mista e as fundações públicas, né? De qualquer dos poderes, aí a União, são os entes, a União, os estados, o Distrito Federal e dos municípios. Então, toda essa estrutura deve respeitar, melhor dizendo, os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Eficiência foi o último princípio a ser integrado nesse artigo 37, através da Constituição, da Emenda Constitucional 19. Tá? Aqui. Há princípios em inúmeras normas jurídicas, né? Como é o caso da Lei de Processos Administrativos, né? Que ele fala, o artigo 2º fala em legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa e contraditório. Ou seja, isso daí é só para mostrar que não é só na Constituição ter os princípios também. As próprias leis, as leis ordinárias, elas também têm alguns princípios. Tá? Aqui eu estou trazendo esse exemplo da Lei de Processo Administrativo, justamente aonde trata os processos, né? Aonde é regulamentado a estrutura processual administrativa. Então, essa estrutura processual administrativa, o que é? É os processos que são tramitam na administração pública, um processo de licitação, um processo um processo administrativo, um processo de compra, né? Um processo de concessão, ou seja, toda essa estrutura tem que seguir esses princípios, né? Legalidade, finalidade, motivação. A gente vai estudar um por um, né? Alguns desse processo. É só para mostrar para vocês que não só está na Constituição, a Constituição tem isso daqui, mas também no corpo abaixo da Constituição, que são as leis ordinárias, as próprias leis complementares, né? Vocês estão estudando lá em Direito Constitucional, eles também têm alguns princípios, né? A própria Lei 866, né, que ainda está em vigência, ela também tem os seus princípios próprios também, assim, bem específico para ela, né? No caso aqui, razoabilidade, lá tem princípio da razoabilidade na 866. A proporcionalidade também tem esse princípio, né? A ampla defesa também, ela está inserida, ela não pode estar explícita, mas ela está implícita, né? Quando você vai penalizar uma empresa, você tem que dar o quê? Ampla defesa para ela, né? O contraditório. A segurança jurídica também, ela não está, é um princípio que ela não está ali na 866, né? Falando especificamente das compras, mas ela está explícita, ou seja, você fazendo o correto, aquilo gera segurança jurídica. Interesse público, né? A eficiência também, elas estão de uma forma não implícita, né? Dentro das normas, tá? Então é importante que a gente se balize aqui no artigo 37 da Constituição. Então vamos lá. Então eu falei aqui os principais princípios, né? Então a gente vai começar aqui pelo princípio. Começar por aqui, os principais. Numeração. Vamos lá. Então vamos aqui. Vamos começar por aqui por cima. O princípio da autotutela. Ele não está lá no artigo 37 da Constituição, mas ele existe, né? Como eu falei para vocês, ele é um princípio implícito, mas ela existe, esse princípio. O que é o princípio da autotutela? Tá? O princípio da autotutela, o que diz aqui? Possibilita a administração pública controlar seus próprios atos, apreciando quanto ao mérito e quanto à legalidade. Então, o princípio da autotutela diz assim, olha, é mais ou menos assim, a administração pública, ela emite um ato administrativo e se ela verificar
que esse ato administrativo tem uma ilegalidade, ou seja, está desrespeitando a norma, ele pode corrigir logo, né? Ele pode reverter, revogar esse processo, ou ele pode corrigir uma retificação no ato. Né? Exemplo, não sei se você já acompanha esses editais, né, de concurso público, né? Às vezes é de lanço a administração pública e lá tem um erro no bojo ali do edital, um erro que está desrespeitando uma lei, né, uma garantia. O que faz a administração pública? Ela retifica o edital, ele corrige o edital, não é verdade? Ou se o ato for tão de respeitar tanto a lei ou algum princípio, aí pode revogar, né? Ele pode anular o processo. Tá? Então, esse ato de corrigir se chama o quê? Princípio da autotutela. Eu estou me corrigindo, eu estou já garantindo que aquele ato não progrida, né? De uma forma que está desrespeitando algum princípio ou está desrespeitando alguma lei. Então, se chama o princípio da autotutela. Tá? Aqui, esse princípio autoriza os controles de dois aspectos de legalidade, ou seja, às vezes o ato está desrespeitando algum princípio da administração pública, alguma lei, aí eu tenho que anular, ou seja, aquele ato de anular, eu não tenho mais como corrigir, né? Ou seja, eu anulo o processo. Então, vamos supor um exemplo, eu lanço um edital de compra, e lá a administração pública, os servidores, esquecem de publicar no Diário Oficial da União. Então, o que eu estou desrespeitando? Eu estou desrespeitando o princípio da publicidade, que todos os atos têm que ser públicos, eu tenho que dar publicidade, eu tenho que publicar no Diário Oficial da União, dos estados, do município, né? Então, eu estou desrespeitando o princípio da publicidade. Aí eu tenho que anular o processo, que o processo eu estou desrespeitando um princípio importante da publicidade, né? A revogação é comum. Aqui eu emiti um ato, e esse ato não está mais conveniente, eu estou apreciando pelo mérito a administração pública, então eu revogo. Né? Vamos supor uma portaria que não é mais interessante e o gestor ainda manter essa portaria, esse ato. Então, eu revogo. Né? Exemplo, tinha um movimento, né, nas instituições públicas que exigia o passaporte, algumas instituições, passaporte, né? E alguns estados já diminuíram a questão da desclassificação, melhor dizendo, já não configura mais pandemia, né? Mas sim uma endemia, né? Então aí você rebaixa e às vezes você não há mais necessidade de exigir aquele passaporte, né? Estou colocando um exemplo aqui que a gente do dia a dia, né? Então aí algumas instituições revogam aquela portaria que exigia o passaporte, né? Então isso daí é um ato de autotutela, né? Não é mais conveniente mais manter a questão do passaporte. Então eu estou corrigindo, ou mesmo essa exigência está batendo de frente com algum ato no caso da prefeitura, né? Então, e aquela instituição que é municipal está afrontando algum ato do prefeito. Então, eu estou corrigindo, se chama autotutela. Tá. Outro princípio, o princípio da proporcionalidade. Tá? Ele é muito parecido com a razoabilidade. Princípio da proporcionalidade e princípio da razoabilidade. Então, vamos aqui primeiro para o princípio da proporcionalidade. Ele é mais aplicado nos atos sancionatórios, no ato de pena, né, de penalidade. Né? Então, a ideia aqui é que vocês sabem que a administração pública ela tem uma ação em alguns casos, de polícia administrativa, né? Vamos supor a Receita Federal. A Receita Federal ela pode penalizar, sim,
aquelas empresas que estão sonegando impostos, né? Ou mesmo também pessoa física, né? Que você não está declarando seus impostos, você o quê? A Receita Federal tem o poder de polícia, né? Nos casos de te multar, de te apreender mercadoria, né? Se for um contrabando, né? Então, ela tem esse poder de polícia. Não só a Receita Federal, imagino também a Vigilância Sanitária, que trata na questão de alimento, na questão no ambiente, né? Na fiscalização dos ambientes, né? Que trata de alimento, né? De preparo. Então, ela tem, sim, poder de polícia. E vamos supor que você tem uma empresa, você foi flagrante, né, que você estava descumpriu lá as normas sanitárias, aí tua empresa será aplicada uma multa ou uma penalidade, uma sanção, né? Então essa sanção, você tem que respeitar o princípio da proporcionalidade. É como se for uma pena. Essa pena não pode também ter, ela tem que seguir um padrão de lei. O que a lei estabelece, né? Estabelece, vamos supor que a lei estabelece que tinha que pagar 2 salários mínimos. Então, essa é a proporcionalidade. Você não pode ir além do que foi estabelecido pela lei. Ou você também, como gestor, não pode penalizar de uma forma muito pesada o gestor, né? Porque você está indo além do que a norma está estabelecendo. E também você tem que respeitar uma questão de proporcionalidade. Eu trouxe um exemplo aqui da Lei 8.112, né? O artigo 128, que trata de penalidades da administração quando um servidor público comete algum ato que ele pode receber consequências quanto uma penalidade, né? Então, olha aqui o artigo 128 estabelece, olha, na aplicação das penalidades serão consideradas a natureza, tá? Tudo bem, a natureza, que tipo de a gravidade, ou, desculpa, a natureza, se ela é um crime, é uma sanção, é uma infração administrativa, né? Então tem que ver a natureza. Aqui é a infração administrativa. A gravidade, né? Que tipo de gravidade, ou seja, causou prejuízo a terceiro, causou prejuízo para a administração pública, causou prejuízo para a imagem da administração pública, tem que ver a gravidade. O dano, né, pelo proveniente para o serviço público, né? Então, qual foi o dano, se for material ou moral, tá? A circunstância também, às vezes, tem que ver o que levou, tem alguns fatos que agravam muito, né, a pena, e tem algum momento também que atenua a pena, depende da circunstância, como foi o fato, o que motivou aquele servidor a causar um crime, uma infração administrativa, melhor dizendo. Então, ou ele foi muito cruel, ou ele se aproveitou do cargo. Então, tem que ver a circunstância se agrava ou atenua, né? Tem que ver os antecedentes também funcionar. Se for um servidor, se ele é um servidor, vamos supor que nos últimos 15 anos foi um servidor exemplar, chegava cedo, nunca respondeu um processo anteriormente, nunca recebeu elogios da administração pública, dos seus chefes, né? Então tem que ver todo o histórico funcional daquele servidor, tá? Então quem vai, no caso o gestor que vai aplicar a pena, ele tem que levar em consideração todas essas situações aqui, ó. Ou seja, ele tem que fazer uma dosimetria, que a gente fala, né? Ou seja, a gente tem que dosar, né? Isso aqui é favorável para ele, isso aqui é desfavorável, e chegar a uma conta, mais ou menos isso. Então, toda essa dinâmica, o gestor tem que respeitar o princípio da proporcionalidade, né? Então, eu tenho que dosar muito bem. Mas vou colocar um exemplo prático. Imagina só um servidor público, que ele é exemplar, ele tem 20 anos já como servidor público, nunca respondeu um processo,
E, de repente, sei lá, nos últimos 3 anos, ele tem problemas psicológicos, tem problemas com álcool, ou seja, ele começa a faltar, ele começa a atrasar muito os seus trabalhos, ou seja, aí vamos supor que está respondendo o processo. Tudo bem, as pessoas erram, né? Mas quem vai aplicar tem que levar em consideração todos esses fatores aqui, tá? A gente tem que ver que, de repente, o que foi que aconteceu? Às vezes é uma questão emocional, às vezes é uma questão psicológica, às vezes é uma questão de estrutura familiar. Então, a administração pública tem que levar todos esses fatos, né, que ocorrem em qualquer pessoa, né, qualquer administração, qualquer servidor está sujeito às consequências, né, tanto as consequências boas como também as consequências más, né, que qualquer pessoa encontra ao longo da vida, tá? Então, isso é um princípio da proporcionalidade. Então, tem que ser dosar de uma forma muito bem justa, né, essa questão daqui de aplicar uma pena. Então, isso se chama princípio da proporcionalidade. O princípio da razoabilidade são muito parecidos, né, mas, do meu ponto de vista, eu defendo que eles são, eu defendo uma da tese que eles são totalmente diferentes, tá? Mas eles são muito parecidos. Bem, o princípio da razoabilidade é a questão da razoabilidade, associa a análise de adequação e necessidade de um ato. Então, a razoabilidade vem a questão de mediano, né? Ou seja, você aplicar requisitos medianos. Então, vamos supor aqui, o requisito de adequação de obrigar o administrador a perquirir se o ato por ele praticado mostra-se efetivamente um ato apto a atingir os objetivos pretendidos. Ou seja, eu tenho que estabelecer uma condições medianas para atingir a todos aqueles que querem que os atos eles regem, né? Regem que serão disciplinados aqueles atos, né? Vamos aqui na prática. O artigo 30 da 866, que é a lei de licitação, ele coloca que eu posso exigir das empresas uma qualificação técnica, né? A ideia é assim, digo, olha, vamos supor que coloquei esse exemplo aqui. Eu quero construir um prédio de 100 mil metros quadrados. Desculpa, 1.000 metros quadrados. A administração quer construir. Então, vai ter um processo de licitação. E aí, eu coloco lá no edital, olha, quem pode participar desse processo, desse certame, aquelas empresas que me comprovarem que já construiu pelo menos um prédio de 500 metros quadrados. Então, essa exigência de 500 metros quadrados é 50% da minha pretensão, né, de 1.000 metros. Eu estou sendo razoável pedir 500 metros quadrados? Estou sendo razoável, né? Do ponto de vista percentual. Tá? Porque eu não posso, imagine só que eu tenho um recurso, né, um prefeito tem um recurso, e eu tenho que fazer esse processo que escolha a melhor proposta. Mas essa melhor proposta também eu tenho que levar em consideração perquirir, achar aquela empresa que me comprove, que tenha condições técnicas, que tenha condições econômicas, que vai cumprir o contrato, né? Porque é muito complicado. Imagina para o município que é uma dificuldade conseguir o recurso e, de certa forma, se ele licitar mal, se ele contratar mal, perde o recurso, quem perde é a sociedade, né, que no final fica aquela obra parada. Então, eu posso exigir que aquele licitante me comprove que já construiu um prédio pelo menos de 500 metros quadrados. Então, eu estou sendo razoável, não estou sendo minha exigência, estou sendo razoável, porque pelo menos eu estou pedindo assim, olha, aquelas empresas que vão participar para disputar 1.000 metros quadrados, pelo menos me comprove que construiu um prédio de 500 metros quadrados, né?
Então, eu estou sendo razoável aqui. Isso é um exemplo que eu estou colocando na prática, como é que funciona o princípio da razoabilidade. A exigência, eu tenho que ser a ideia do pé no chão, né? Eu tenho que exigir um ato que abrange o máximo de pessoas, ou seja, um ato que não prejudique nem beneficie ninguém, mas de uma forma que eu cheguei a uma denominação comum, é a ideia do mediano, né? Do meio. Ou seja, eu tenho que alcançar pelo menos o máximo, mas também que eu não posso abaixar tanto, senão eu vou prejudicar a minha finalidade, mas que eu consiga ali buscar que as exigências são umas exigências mínimas, tá? Então, se chama o princípio da razoabilidade. Outro princípio é o princípio da, o quê? Da supremacia do interesse público. Então, esse princípio, se vocês olharem, vocês não vão achar na Constituição, nas leis também, alguns pontos, né? Vocês vão encontrar, como tem ali na lei de processo administrativo, mas ele é um princípio que, de certa forma, ele é implícito, né? Mas ele não está diretamente na Constituição, mas ele está lá como os princípios importantíssimos na democracia. Bem, aqui é um princípio implícito, como eu falei para ele, que não está expresso na Constituição, mas é adotado pelas instituições do Brasil. Existindo conflito entre interesse público e interesse particular, deverá prevalecer o princípio primeiro tutelado pelo Estado. Então, quando há conflitos que envolvem interesse público com o privado, o gestor ou mesmo as instituições públicas têm que o quê? Prevalecer o interesse público em primeiro lugar sobre o privado, né? Então, é isso daqui que é o princípio do interesse público. Tem incidência direta, o princípio em foco, sobretudo nos atos em que a administração pública manifesta poder de império ou poder extroverso, né? Então, aquele que é o poder que a administração pública ele exerce justamente para resguardar o interesse coletivo, tá? Aqui coloquei alguns exemplos, três exemplos, né? Imagine só, diversas formas de intervenção na propriedade privada, como a desapropriação assegurada da justa indenização. Então, é muito comum a prefeitura, o Estado, desapropriar uma determinada área em razão do interesse público, né, para construir, sei lá, uma creche, construir um conjunto habitacional. E, às vezes, muitas daquelas áreas elas são particulares. E aí, em razão do interesse público, se faz uma desapropriação da área, mas o antigo dono, né, que receberá, sim, uma justa e prévia indenização. Tá? Então, imagine só se tem uma área aqui no centro. Esse é uma área muito importante ali para construir um hospital. Então, o Estado tem o poder, sim, de desapropriação. Tá? Isso acontece, tá? Outro exemplo aqui. A existência das denominadas cláusulas exorbitantes. Quando a gente estudar em contrato administrativo, a gente vai ver algumas cláusulas que só tem no contrato entre o setor público e o setor privado. Mas essas cláusulas sempre preservam o quê? O interesse público. Tá? Então, imagine só, vou colocar um exemplo para vocês. Aqui um contrato quando a administração pública está atrasada o pagamento com as empresas, mas as empresas não podem rescindir esse contrato de imediato, porque em razão do que? Pelo interesse público. Mas em só um hospital, entre um contrato entre o hospital e empresa de fornecimento de alimento. Então, a empresa, para ela rescindir o contrato, ela tem que ficar pelo menos, a administração pública, ou melhor dizendo, suspender esse contrato, pelo menos 3 meses, que quando a administração pública fica inadimplente com essa empresa, aí sim que ela pode suspender. Agora, se fosse no contrato normal, um contrato de 2 empresas privadas, imagine só,
no outro dia, se a empresa está inadimplente, você pode suspender logo o fornecimento, mas a administração pública não funciona assim. Tá? Então, essa empresa tem que esperar em no mínimo 3 meses. Quando o Estado está inadimplente, aí sim ele pode suspender esse contrato, esse fornecimento, melhor dizendo. Tá? Então, é só no setor público que tem essas cláusulas, que se chamam cláusulas orbitantes. A gente vai ver mais à frente. Bem, diversas formas de poder de polícia administrativa também exerce a questão do interesse público sobre o privado, né? Então, imagine só quando as prefeituras proibiram algumas festas, né? Uma festa até mesmo que foi empresa que estava organizando, mas porque ela proibiu em razão do interesse público sobre privado. Então, no momento que ela disse, olha, shows estão proibidos, os shows particulares. Então, ou seja, isso, de certa forma, isso fere a tua liberdade, né? A tua liberdade de ir e vir, mas em razão do interesse público sobre privado, da própria pandemia. Então, esse é o princípio que os atos administrativos eles são revestidos em razão desse princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Tá? Outro princípio, o princípio da indisponibilidade do interesse público. O que é esse princípio? Deste princípio deriva restrições especiais impostas à atividade administrativa. Tais restrições decorrem exatamente do fato de não ser a administração pública dona da coisa pública, e sim mera gestora de bens de interesse alheio. Ou seja, o patrimônio público ele não é do Estado. O patrimônio público ele é do que? Da sociedade, porque nós pagamos impostos. No momento que você paga imposto, o Estado vai lá e adquire e realiza as obras, né? Então, a administração pública ela é o que? Gestora dos bens e interesses alheios. Tá? Então, a gente tem que levar esse princípio aqui. Então, a gente tem que ver que o patrimônio não é do Estado, ele é só um administrador público e o patrimônio público pertence à sociedade, né? Porque nós pagamos impostos. Exemplo aqui, exemplo 1. A administração pública não poderá renunciar ao recebimento da receita devida ao Estado, salvo se a lei autoriza. Né? Vamos supor, então, o Estado, quando ele recolhe os impostos, ele não pode dizer assim, eu pago, esse cidadão se recebe, desse aqui não se recebe. Essa empresa paga ou essa empresa não paga. Não, ele não pode sair renunciando. Só se tiver uma lei, aí sim que autoriza essa anistia ou remissão à transação. Geralmente anistia, né? Aí, quando o governo quer anistiar, tem que ter uma lei que passe pelo Congresso, justamente para que o Estado renuncie a esses impostos que tanto a empresa como a pessoa física deve ao Estado, né? Então, ele não pode, em razão desse princípio. O Estado ele não pode tomar decisões aleatoriamente. Ele tem que estar, no momento que ele tomar decisões, ele tem que ter respaldo de uma lei, certo? Outro exemplo 2, a administração pública não poderá alienar qualquer bem público, salvo seguir alguns procedimentos. Tá? Vamos supor, o Estado quer vender alguma empresa pública e não pode chegar e encaminhar para leilão. Então, tem que ter uma autorização do Congresso, uma lei que autorize ele se desfazer daquele bem público, em razão desse princípio, né? Em razão desse interesse, princípio da indisponibilidade do interesse público. Então, ele tem que ter uma ordem do Poder Legislativo para se desfazer do bem. Tá? Bem, a alienação de bens da administração pública subordinada à existência de interesse público devidamente justificado será concedida avaliação e obedecerá às seguintes normas. Né? Então, quando o Estado quer vender algum bem,
tem que seguir essas normas aqui. O imóvel dependerá de autorização legislativa para os órgãos da administração pública direta e entidades autárquicas, fundações e fundacionais, para todos, inclusive as entidades paraestatais, dependerá da avaliação prévia e de licitação na modalidade de concorrência. Então, vamos supor que uma autarquia quer vender um imóvel, então tem que pedir autorização do Poder Legislativo, vai ser através de lei, o Poder Legislativo autoriza essa venda, esse imóvel dependerá do quê? De uma avaliação prévia, né? Tem que ver quanto é que vale esse imóvel. E, posteriormente, o que? Vai ter que ter um processo de licitação para a venda desse imóvel. Tá? Então, aqui a administração pública tem que seguir todos esses trâmites. Na lei 14.133, né, que é a lei que trata das empresas da sociedade de economia mista, então, o artigo 76 diz assim, olha, a alienação de bem da administração pública subordinada à existência de interesse público devidamente justificado será precedida de avaliação e obedecerá aos seguintes normas, tratando-se de bem imóveis, inclusive os pertencentes das autarquias e as fundações, exigirá autorização legislativa e dependerá de licitação na modalidade leilão. Então, e dispensação de campo. Então, para você vender a venda de um determinado bem, será através de concorrência e leilão. Isso aqui é importante, que geralmente cai na prova. Então, este princípio deverá se manifestar tanto na atividade fim, como na atividade meio da administração, como na atuação do regime predominante do direito privado. Tá? Então, é importante que esse princípio tem que ter todas essas dinâmicas. Então, o princípio da indisponibilidade do interesse público é isso. Se a administração pública quer vender algum imóvel, algum se desfazer, precisa, sim, ou de eu falei bem imóvel, como também uma empresa, né, precisa, sim, da aprovação do Poder Legislativo, em razão desse princípio, porque ela é gestora da coisa pública, ela não é dona, tá? Quem é dono é a sociedade. Princípio da legalidade. Bem, o princípio da legalidade ele é baseado na sociedade, nos estados modernos, né? O estado, o princípio da... Então, o artigo 5º da Constituição, né, inciso 3º, diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então, nós, cidadãos, a gente tem que seguir a lei, né? Não só o cidadão, como também a administração pública tem que seguir a norma legal, né? Este artigo tem a finalidade de proteção dos particulares contra o poder público, a limitação do poder estatal. Então, o princípio da legalidade é uma forma também de para preservar os cidadãos, como também as empresas, né, pessoas jurídicas, justamente pelo poder público, né, pelo poder que a administração tem. Então, a administração pública ela tem a sua limitação junto à sociedade, em razão do que? Da lei. Então, a administração pública tem que seguir o que a lei estabeleceu, o que a lei rege. É uma forma de... O princípio da legalidade é um princípio de proteção daquela... Nós, individualmente, somos mais frágeis, né? Então, o Estado, de certa forma, a gente depende do Estado para algumas ações, e esse Estado tem um limite, que é a própria lei. Tá? Observação. Colorado da nossa Constituição, os atos particulares é lícito fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Então, a lei estabelece o particular, melhor dizendo. Isso aqui é um jargão, né? Um jargão diz assim, olha, particular você pode fazer tudo que a lei não proíbe. Já a administração pública é o contrário, né? Já a Constituição de 88, no que tange o direito administrativo, a legalidade se traduz que a administração pública somente tem possibilidade de atuar quando exista lei e que assim determine a atuação vinculada ou autorize a atuação discricionária. Então, a administração pública tem que realizar os seus atos conforme
a lei estabelece, ou seja, no limite da lei. Então, o princípio da legalidade, vamos para o princípio da moralidade. Bem, a exigência de atuação ética dos servidores, né? O que envolve ética, né? Então, a questão da moralidade envolve a questão do inoportuno e inconveniente, né? Um desrespeito do princípio da moralidade cabe sim, é um ato nulo, né? Então, vamos colocar um exemplo que fica melhor aqui. O princípio da moralidade envolve algum foro um pouco mais e fere a questão da moral, né? Da tua reputação, né? Tanto da reputação da administração pública, né? Fazer a coisa correta. Então, o ato que viole a moral administrativa não deverá ser revogado, mas sim declarado nulo, ou seja, ele não pode ser sustentado. Tanto a administração quanto o Poder Judiciário poderão declarar o ato nulo quando atentar contra o princípio da intera, né? Então, a administração pública ela pode rever seus atos, né? Com o ato, vocês lembram do autotutela, quando verifica que aquele ato ele é imoral, como também o Poder Judiciário pode intervir justamente e declarar o ato nulo. Bem, o agente público não basta seguir formalmente a lei, aplicar a sua mera literalidade, mas deverá seguir o espírito legal, decidir entre legal ou ilegal, o justo ou injusto, o conveniente ou inconveniente, o oportuno e inoportuno, o importante entre o homem, o honesto e o desonesto. Porque, às vezes, não sei se você já ouviu isso aqui, jargão, é legal, mas é imoral, né? Então, o gestor público ele tem que seguir todas essa dinâmica. Se ele seguir, às vezes, a lei na sua literalidade, às vezes, ele não está cometendo, ele está seguindo a lei. Mas, no fundo, ela está escondendo, né? Ela está escondendo ou está camuflando uma injustiça, né? Um inconveniente, ou uma oportunidade para ele mesmo lá no futuro, ou ele tá beneficiando alguém. Então, de certa forma, ele está respeitando o princípio da moralidade, porque ele não está sendo honesto, né, com o seu ato, né? Imagine só um prefeito que está beneficiando terra de suas famílias, sei lá, uma desapropriação que é de um tio dele. Um governador, vou colocar um exemplo, um governador que está desapropriando uma fazenda para fazer um aeroporto, exemplo. Essa fazenda é da família dele, vai sair muito mais caro. E vamos supor que existe uma área até melhor para ter um aeroporto, até mais em conta. Ou seja, ele está sendo que desonesto, né? Ele está se aproveitando do seu cargo para beneficiar terceiros, né? Seus familiares. Então, ele está sendo aí desonesto. Então, o princípio da moralidade é isso. O princípio da impessoalidade. Bem, o princípio da impessoalidade traduz a ideia de que toda atuação da administração deve visar o interesse público, deve ter como finalidade a satisfação do interesse público. Bem, o princípio da impessoalidade é aquela ideia que você não pode beneficiar ninguém e nem prejudicar ninguém. Você tem que ser ali imparcial, impessoal, tá? Uma observação: a impessoalidade da atuação administrativa impede, portanto, que o ato administrativo seja praticado visando o interesse do agente ou de terceiro, devendo ater-se à vontade da lei, comando geral e abstração em essência. Significa o quê? Que você tem que realizar o ato não para beneficiar ninguém e nem prejudicar ninguém e nem se beneficiar do próprio ato. Você tem que ser impessoal, ou seja, só respeitar o que a lei está propondo, né? O comando geral, a abstração. Você não pode
utilizar daquela sua posição para beneficiar e nem prejudicar ninguém. Você tem que ser impessoal, ser o máximo de respeitar a lei, a essência da lei que a gente fala, né? Outra situação que afronta o princípio da impessoalidade está ligada à ideia da personalização das realizações da administração pública, a promoção social do agente público. Então, às vezes, é o agente público que está se promovendo com o dinheiro público, ou seja, você está sendo impessoal, tá? Você está desrespeitando o princípio da impessoalidade. Bem, o artigo 37, parágrafo 1º, está dizendo aqui, olha, a publicidade dos atos, programas, obras e serviços de campanha dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo. Então, ou seja, quando a administração pública fazer uma publicidade de um ato, ela não tem que enaltecer o trabalho do prefeito, ou o trabalho do governador, o trabalho do presidente. Ele tem que ter caráter educativo, ele tem que educar as pessoas, ele tem que informar, orientar. Tá? Então, nessa situação de propaganda, não pode constar nomes, símbolos que representem aquele político, aquele grupo, ou imagem que caracterize a promoção pessoal de autoridade ou de servidores públicos. Então, a publicidade dentro utilizando o recurso público, né, em razão de programas, obras, tem que ter só caráter educativo. Caso haja um desrespeito nessa situação, né, alguma autoridade está se beneficiando de uma propaganda e está desrespeitando o princípio da impessoalidade. Ele está utilizando o recurso público para se promover, né, em razão. O certo mesmo era que essa propaganda tenha caráter educativo. Tá? Então, é uma forma de respeitar o princípio da impessoalidade. E o princípio da publicidade. O princípio da publicidade há uma dupla acepção da Constituição, né? Bem, por um lado, o princípio da publicidade, né, atua na questão da transparência administrativa, ou seja, expor os atos da administração pública, né? Expor o orçamento, expor as metas, o que foi construído, o que a administração pública está realizando, ou seja, essa informação junto à sociedade, ela está exercendo o princípio da publicidade. Por outro lado, também o princípio da publicidade, alguns atos administrativos, para ele ter eficácia, precisa ser publicado. Exemplo, um edital de concurso público. Para ter eficácia, o que tem que ter? Eu tenho que publicar aquele edital. Se eu quero comprar um determinado bem, aquele edital de licitação, para ter eficácia, ele tem que ser o quê? Publicado. Tá? Então, nesse primeiro momento, é porque a Constituição, a própria 866, no seu artigo 61, diz assim, olha, estabelece como requisito indispensável pela eficácia dos contratos da administração pública a publicação do resumo do seu instrumento na imprensa social. Então, isso aqui, quando uma empresa e o setor público quer firmar um contrato, esse contrato, para ter eficácia, ele precisa o quê? Ser publicado no Diário Oficial, porque a lei estabeleceu, o artigo 61 da 866 estabeleceu, para ter eficácia, para aquele contrato ter validade, eu tenho que publicar. Tá? Então, de certa forma, o princípio da publicidade tem esse caminho aqui. Outro caminho é esse aqui, da transparência, né? Bem, aqui o artigo 5º, eu coloquei, claro que isso daí tem vários exemplos, estou colocando alguns, esse aqui da Constituição, né? O princípio da publicidade tem na 866, tem na 8.112, tá? Na própria Constituição tem vários atos que precisam ser publicados. Mas olha isso aqui, o artigo 5º, inciso 33. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular.
ou de interesse coletivo em geral, que são prestados no prazo da lei sob pena de responsabilidade, ressalvo aqueles cujo o sigilo seja indispensável à segurança da sociedade e do Estado. Então, a própria Constituição estabelece que qualquer tipo de informação minha, eu posso solicitar. Eu posso solicitar a informação da Receita Federal minha, eu posso. Se eu quiser ver lá como é que estão minhas declarações, eu tenho esse direito. Né? Algum interesse coletivo também posso, alguns sim. Né? Ver como é que eu posso chegar aqui na universidade, eu posso solicitar quantos foram formados nesse ano. Eu posso. A administração pública tem que me informar. Tipo, eu quero saber quantos alunos foram graduados nesse ano. Posso. A Constituição não é nenhuma informação sigilosa, então eu posso. Então, esse daí é o princípio da publicidade. Bem, é uma lei de norma geral, de caráter nacional, né, que é o princípio da publicidade. Esses procedimentos deverão ser seguidos pela União, o Distrito Federal e os municípios, e abrange os órgãos públicos, das autarquias, das fundações, as empresas públicas, sociedades, economias e as entidades privadas sem fim lucrativo. Então, eu posso exigir de todos esses arcabouços aqui todas essas informações que eu achar necessário, desde que essas informações não estejam sob sigilo e não comprometa a segurança da sociedade e do Estado. Eu não posso exigir também, vamos supor, informações diplomáticas, porque envolvem a questão de segurança. Eu não posso exigir questão do Exército, em razão da segurança. Né? Então, porque são informações que estão em sigilo. Mas o restante eu posso exigir, sim, como cidadão. O Estado garantirá o direito ao acesso à informação mediante procedimentos objetivos, ágeis, de forma transparente, clara, em linguagem fácil de compreensão. É obrigatória essa divulgação em sítios oficiais, em rede municipal em rede mundial de computadores. Então, algumas informações que todos os órgãos públicos eles elaboram, se chama relatório, ou um relatório final, que se chama relatório de gestão, justamente para dar publicidade, o que aquele órgão realizou, se cumpriu as metas, o que, de certa forma, é importante a sociedade saber. Então, quando o órgão desse elabora esse relatório de gestão, ele está cumprindo o quê? Ele está cumprindo o princípio da publicidade. Né? Publicidade. Então, esse é o princípio da publicidade. O princípio da eficiência. Bem, o princípio da eficiência foi incluído pela Emenda Constitucional 19, é um princípio bem recente. Surge que é um novo modelo da administração gerencial, né? Um modelo que, justamente para diminuir custo, para ser eficiente, para ser mais rápido, para ser mais simplificado, né? Busca um ambiente da administração, como eu falei para vocês, diminuir custo, celeridade no processo, que o processo seja mais rápido, racionalidade com recurso público, né? Que de certa forma, que esse processo, os recursos sejam utilizados de uma forma racional, né? E a modernidade também, que inclui esse princípio. Imagine só a administração pública, cada dia mais, se vocês olharem, está se diminuindo a utilização de papel. Então, isso daí é o quê? Eu estou exercendo o quê? Uma racionalidade dos recursos públicos. Por outro lado, quando eu estou utilizando a tecnologia, eu estou dando celeridade no processo. Antigamente o processo era muito papel, né? Era carimbo, era assinatura. Hoje não. Hoje, essa ideia da celeridade processual, junto com a modernidade, envolve hoje o quê? Os processos são eletrônicos, as assinaturas são digitais. Então, todos esses mecanismos, esses aparatos que a administração pública está apresentando, né, eles estão, de certa forma, ligados a esse princípio da
eficiência, tá? Deixa eu ver aqui que a gente tem mais. Então, pessoal, então isso aqui são os princípios da administração pública, tá bom? Já estamos aqui, fez 1 hora. Então, na próxima aula, eu vou mandar para vocês aqui esse mapa mental, vou mandar para o Juan, para ele publicar, e para vocês terem aí junto na aula, junto com vocês aí, tá? Então tá, pessoal. Então tá, Juan. Beleza. Obrigado, professor. Tá ótimo, obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde, professor.